Vim te fazer aquele convite todo especial, adorar o Senhor Jesus, entoar cântico de louvores, agradecer a Ele, bendizer e glorificar o seu nome. Por isso eu te convido a adorar e a exaltar o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive, e Ele é bom e a sua justiça dura para todo sempre. É motivo de nós nos alegrarmos no Senhor Jesus pela vida, pela proteção, pelo livramento, pela fidelidade do Senhor, mesmo quando nós não somos, aleluia, glória a Jesus, como Deus queria que nós fôssemos, sim, porque a palavra vem dizer que nós somos falhos, mas ainda bem que Jesus veio para que assim Ele pudesse, louvado seja Deus, nos ajudar a cada dia melhorar. E eu glorifico a Deus a oportunidade. Seja muito bem-vindo por aí, muito bem-vinda por aqui. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. És o tudo, a luz do mundo que brilha na escuridão. Antes do tempo, tens o segundo e a eternidade em tuas mãos. Tu és a fonte de águas vivas que vive a jorrar em mim. És o caminho, és a verdade, és a vida sem fim. A escuridão não pôde resistir tua luz. Prisões foram quebradas ao subir da cruz. Teu grito foi a chave que me libertou. Pai, consumado está, livre eu sou. Se eu me perder, és minha salvação. Se eu cair, tu me estendes a mão. És meu tudo, és meu tudo. Se no mais profundo abismo eu chegar, o teu olhar de amor me encontrará. És meu tudo, és meu tudo. A luz do mundo que brilha na escuridão. Antes do tempo tem um segundo e a eternidade em tuas mãos. És a fonte de águas vivas que vive a jorrar em mim. És o caminho, és a verdade, és a vida sem fim. A escuridão não pôde resistir tua luz. Prisões foram quebradas ao subir da cruz. Teu grito foi a chave que me libertou. Pai, consumado está, livre eu sou livre, você é livre para adorar. Se eu me perder, és minha salvação, Ele é a nossa. Se eu cair, tu me estendes a mão. Ele é teu tudo, Ele é a tua rocha, é teu escudo. Glória a Jesus. Se no mais profundo abismo eu chegar, o teu olhar de amor me encontrará. És meu tudo, Ele é o nosso tudo. És meu tudo. Aleluia, Jesus. Eu tenho certeza que Deus, Ele é o teu tudo. A palavra vem dizer que ainda que nós fizéssemos, louvado seja Deus, uma cama no Seol,
ainda assim, os olhos do Senhor, Ele nos veria. Deus, Ele contempla a sua situação. Deus, Ele entende e conhece a sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é conhecedor e entendedor de todas as coisas. Jesus, Ele conhece todo tipo de sofrimento, todo tipo de acusação. A palavra vem dizer que Jesus esteve aqui e Ele passou por tudo. Louvado seja Deus, que nós podemos entender como aflição, que nós podemos entender como luta, que nós podemos entender contra-ataque físico. Louvado seja Deus material, louvado seja Deus e espiritual. Eu glorifico a Deus porque em tudo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso tudo, Ele é o teu tudo, Ele é a tua salvação, Ele é o teu esconderijo, Ele é a tua rocha, Ele é a tua libertação, Ele é o teu socorro bem presente no momento de angústia. Por isso, louvado seja Deus. Declare aí onde você está que Ele é o teu tudo, assim como Ele disse para Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele disse: eu sou. E o que Deus Ele quis dizer: eu sou aquilo que você precisa. E neste momento, o Deus que me trouxe aqui, Ele veio dizer para mim e para você que Ele é, louvado seja Deus, o meu tudo e o teu tudo. E que nós podemos colocar tudo diante da sua presença. Aleluia, como está escrito lá no Salmo de número 37, a palavra do Senhor vem dizer: louvado seja Deus, grandioso é o Senhor. A palavra nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele lhe fará. Louvado seja Deus. Por isso, entregue neste momento, entregue nessa hora tudo o que você tem, tudo o que se passa na sua mente, tudo o que se passa no seu cotidiano. E Deus, louvado seja Deus, Ele vai saber cuidar muito melhor. Não que nós venhamos a ser negligentes ou imprudentes, deixar as coisas e não ter um cuidado, não é isso. Mas a Bíblia vem dizer que nós devemos entregar tudo a Jesus, porque Ele de fato é Criador e entendedor de todas as coisas. Então entregue, louvado seja Deus, a sua vida, o seu coração, a sua mente, a sua família e tudo aquilo que o próprio Deus te entregou. Solicite a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo e Ele vai ter prazer em te ajudar, em me ajudar. A palavra do Senhor vem dizer lá no livro de Isaías que Ele é ajudador de Israel. É Ele, louvado seja Deus, quem nos ajuda. Por isso eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 26. E nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. E diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 26, versículo de número 1, diz assim: e vieram os ifeus a Saul a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, à entrada de Gemom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar Davi no deserto de Zib. Nós vamos pular para o versículo de número 5, nós lemos o versículo 1 e 2, vamos pular para o 5, e diz assim: e Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque o Eteu e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abissai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pegada na terra e a sua cabeceira. E Abner e o povo estava deitado ao seu redor. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o dia chegará em que morra,
ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertesse, nem que o acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Eu quero glorificar por essa palavra. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 26, onde nós fizemos a leitura. E o Espírito Santo vai falar grandemente ao meu e ao teu coração. Por isso, siga declarando: fala porque o teu servo ouve. Fala porque a tua serva ouve. E é Deus quem vai falar contigo e comigo neste exato momento. Deus abençoe poderosamente. É sempre motivo de muita alegria tê-los aqui, compartilhar com você uma palavra, aquilo que Deus ele coloca no meu coração. E eu sou grata a Deus por esta oportunidade. Deus te dê um fim de semana abençoado na presença do Senhor Jesus. E eu já quero profetizar uma semana de vitória, uma semana de escape, uma semana de resgate, uma semana de livramento, uma semana de bênção, uma semana da providência do céu sobre a sua casa e sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nos diz a palavra do Senhor que Saul estava, louvado seja Deus, em Gibeá, e os ifeus passaram informação acerca de onde Davi estava. E a Bíblia vem relatar isso porque os ifeus sabiam que Saul estava em busca de Davi, porque ali já tinha começado, louvado seja Deus, uma perseguição contra a vida de Davi, pelo que Saul, ele já, louvado seja Deus, tinha cismado com Davi. E a Bíblia vem dizer que então o povo de uma região chamada os ifeus, eles subiram ali aonde Saul estava, na região de Gibeá. E a Bíblia vem falar que eles relatam onde Davi estava. Aí a Bíblia nos diz que Saul reúne 3.000 homens de Israel para ir, louvado seja Deus, entrar em perseguição contra Davi para tentar pegá-lo. E diz assim a palavra do Senhor Jesus, glória a Deus, que quando Davi soube disso, a Bíblia diz que Davi se levantou do lugar onde ele se tinha acampado, viu Davi o lugar onde tinha, aleluia, deixado Saul e Abner, filho de Né, versículo de número 5, e diz assim: e Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao seu redor. Nos diz a palavra que o local onde Davi estava para o local onde Saul acampou, louvado seja Deus, era um pouco distante. E a Bíblia nos diz que, louvado seja Deus, os ifeus, eles disseram para Saul onde Davi estava, mas chegou um determinado momento que Saul teve que parar para descansar, porque era distante. E neste momento, a Bíblia vem dizer que Davi então sobe ali naquele local aonde Saul está, e Davi então pergunta dentre os seus quem iria com ele. E a Bíblia vem dizer que alguém decide ir com Davi, e você logo vai entender o que Deus ele quer falar ao meu e ao teu coração por intermédio dessa palavra. Mas antes eu preciso trazer aqui um pouco, louvado seja Deus, da explicação do contexto do que estava acontecendo naquele momento. E a palavra vem dizer que Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul estava. E a Bíblia vem dizer que, versículo 6 diz assim: e respondeu Davi e falou a Aimeleque, o Eteu, e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abissai: eu descerei contigo. E versículo de número 7 diz assim: vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do local dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, e a sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. E eu gostaria de que você imaginasse, louvado seja Deus, um local no meio do deserto, porque a Bíblia vem dizer que Davi estava no deserto, louvado seja Deus, fugindo das tentativas de perseguição de Saul. E a Bíblia nos diz que então eles deitam ali, louvado seja Deus, para repousar, para seguir provavelmente no dia seguinte, porque, louvado seja Deus, já estavam cansados. Mas a Bíblia vem dizer que estando eles ali, dormindo, e a Bíblia é bem clara quando enfatiza que Saul está rodeado de carros e está rodeado, louvado seja Deus, de homens, e também ali do chefe do seu exército, chamado por nome de Abner.
Logo eu venho entender que não seria uma tarefa fácil para Davi chegar ali naquele ambiente. Não seria tão fácil para Davi conseguir chegar em Saul. Mas a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eles estavam dormindo. Mas eles não estavam dormindo apenas por estar dormindo. Eles estavam dormindo porque, louvado seja Deus, o versículo de número 12, parte B do versículo vem dizer: porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E por que Deus permitiu aquele sono? Porque a Bíblia vem dizer que Saul estava tentando atentar contra a vida de Davi. E diz a palavra, louvado seja Deus, que Abissai diz assim para Davi: louvado seja Deus, Deus te entregou hoje nas suas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravar com a lança, aleluia, de uma vez na terra, e não o ferirei outra vez. A Bíblia diz que Abissai pede permissão para Davi, louvado seja Deus, mas a Bíblia vem dizer que Davi, ele não permite que Abissai machucasse Saul. E Deus, ele vem falar uma palavra para o meu e para o teu coração. Muitas das vezes você vai ser perseguido. Muitas das vezes você vai ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus, contra-atacado. Mas nós vamos ver a conduta de Davi aqui. A Bíblia diz que Deus entregou Saul nas mãos de Davi. A Bíblia diz que Saul saiu, aleluia, para perseguir Davi. E ele chega em um determinado ponto e ele para dormir. E a Bíblia diz que no meio daquela parada, Davi ele vem, Davi ele pega a lança e Davi ele pega ali o que muitos chamam por odre. A palavra vem dizer que era um reservatório de água que estava na cabeceira. Louvado seja Deus. E eu venho entender que ali, louvado seja Deus, o povo montou um acampamento, montou uma tenda para que o rei pudesse descansar. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Davi, ele pega a lança e ele pega o cântaro e ele sai. Mas algo muito interessante vem nos chamar a atenção nessa palavra. Porque a Bíblia vem dizer que tem alguém até querendo fazer aquilo que Saul queria fazer com Davi. Mas Davi, ele dá uma resposta, louvado seja Deus, e ele diz, aleluia. Ele diz assim: e disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças. E Deus, ele vem falar ao meu e ao teu coração que eu e você não precisamos fazer nada. A Bíblia diz que Deus entregou Saul nas mãos de Davi. A Bíblia me diz e te diz que Davi entrou, louvado seja Deus, em um território onde tinha carros, onde tinha 3.000 homens e um chefe de um exército. E a Bíblia vem dizer que todos estavam dormindo e ninguém acordou. A Bíblia vem dizer que Deus entregou. E a palavra vem relatar aqui neste capítulo que é a segunda vez que Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Mas Davi, aleluia, tinha um coração puro. A Bíblia vem dizer que Davi, ele diz assim: nenhum dano lhe faças, porque quem estenderá a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. E sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Que a justiça dele não é minha e nem tua. A palavra diz que Davi, ele pega a lança, ele pega o cântaro, mas ele não toca em Saul. E quando Deus me mostrou essa palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração: Deus é o Deus que tira a ferramenta da mão do adversário. Deus, ele tira a força, louvado seja Deus, para que não possa te contra-atacar. A Bíblia vem dizer que Davi, ele pegou a lança. E a lança, louvado seja Deus, era a ferramenta que Saul ele tinha para que, se ele encontrasse Davi, ele viesse a cravar aquela lança. E Deus está dizendo que ele é que faz cair por terra toda a ferramenta preparada contra a tua vida. É ele, louvado seja Deus, que toma da mão do adversário, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu acho interessante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Davi pegou a ferramenta e aquilo que servia para dar vigor.
Imagine alguém no deserto sem água. Imagine alguém no deserto sem ter como saciar a sede. E Deus vem falar para mim e para você que é Ele que tira as forças e Ele que tira a ferramenta. Davi não precisou tocar em Saul, porque Davi era um homem de Deus. E Deus vem dizer para mim e para você, sabe essa perseguição? Não precisa você tocar, não precisa você fazer nada, porque Deus, Ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros e os cavaleiros no fogo. A palavra do Senhor vem dizer que estava ali Abner, chefe do exército da guarda de Saul. Estavam ali 3.000 homens rodeando Saul. Saul deitado no meio de 3.000 homens de guerra. E a Bíblia diz que Davi desce lá, pega a lança, pega o cântaro e ninguém vê. E sabe o que Deus está dizendo? Que é Ele quem tira a ferramenta da mão do adversário que estava para tentar te prejudicar. É Ele quem pega a água, aquilo que traz renovo, que traz força, é Ele que corre. Imagine só. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, grande é o Senhor Jesus. E diz assim, tomou pois Davi a lança e a brilha da água da cabeceira, e foram-se, ninguém houve que visse, nem que o advertisse, nem que o acordasse. Olha que interessante, a Bíblia vem dizer, tomou pois Davi a lança e a brilha. Quem tomou? Aquele que estava ungido. E Deus vem dizer para mim e para você, que por intermédio da tua oração, Ele está quebrando toda a ferramenta preparada contra a tua vida. Deus vem dizer que não prosperará. Mas a Bíblia vem dizer que Davi, ele teve a oportunidade de quê? De fazer com Saul aquilo que Saul estava querendo fazer com ele. Mas Deus vem dizer para você, não se iguale. Deus vem dizer para você que dele, louvado seja Deus, é a justiça. Grande é o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vem dizer que Davi diz assim para Abissai, para o seu servo. Disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morrerá, ou descerá para a batalha e perecerá. Sabe o que significa isso? Davi está dizendo, eu entrego ele nas mãos do Senhor Jesus. E Deus vem dizer, entregue toda situação, todo perseguidor, todo caluniador, todo aquele, louvado seja Deus, que atenta contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua história. Faça como Davi. Não precisa você tocar, não precisa você se igualar, não precisa você fazer aquilo que a pessoa está fazendo, usar as mesmas armas. Não. A Bíblia diz que Davi diz assim, disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Louvado seja Deus. Ou o seu dia chegará que morrerá, ou descerá para a batalha e perecerá. E se você ler, aleluia, a trajetória da vida de Saul, você vai ver como, aleluia, de fato aconteceu. Mas não foi pelas mãos de Davi. E Deus vem dizer para mim e para você, que não é pelas tuas mãos, não são pelas minhas mãos a justiça, mas é das mãos do Senhor. A Bíblia vem dizer que Davi, ele entrega, ele diz, o Senhor, aleluia, é que vai resolver. E aí Davi, ele dá alguns exemplos do que pode acontecer. Mas ele diz assim, mas não será pelas minhas mãos, mas não será pelo que eu vou fazer. Deus está dizendo que ele entrega assim, louvado seja Deus nas tuas mãos, mas não se vingue. Não faça como o adversário faz. Não use as mesmas ferramentas. A Bíblia vem dizer que Davi, ele pega a lança, ele pega o cântaro e ele sai. Mas ele não toca em Saul. E Deus vem dizer para mim e para você que nós temos que ter um coração como o de Davi. Um coração que entende, louvado seja Deus, que do outro lado tem alguém que mesmo que não esteja fazendo aquilo que não agrada a Deus, também é filho. E que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, para que se convertam, para que busque a Deus enquanto é tempo, para que possam invocar, louvado seja Deus, enquanto há tempo. A Bíblia vem dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque chegará o dia em que muitos tentarão buscar e não o encontrarão.
A Bíblia vem dizer que ninguém ouve, que visse, ninguém advertiu e ninguém acordou Saul. Sabe por quê? Diz assim: porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E aqui eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que o adversário, ele não vai, aleluia, te enxergar. A Bíblia vem dizer que Deus faz cair em um profundo sono. E é o que Deus vai fazer. Você crê que Deus é o Deus que te deixa invisível? Você crê que Deus é o Deus que quando tentarem, quando tramarem, o Senhor te livrará? A Bíblia nos diz que era Saul que estava indo atrás de Davi, mas a Bíblia diz que é Davi que encontra Saul. E a Bíblia diz que ele estava em um profundo sono. E aqui Deus vem dizer para mim e para você que ele vai deixar o adversário confundido, que toda ferramenta contra ti não prevalecerá. E diz a palavra do Senhor Jesus assim, versículo de número 13. E Davi passando a outra banda, olha só, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que antes eles havia grande distância. A Bíblia vem dizer que então Davi pega a lança, pega o cântaro, e ele desce o monte, sobe outro monte, e aí do outro monte ele grita. E ele fala com o chefe da guarda de Saul. E a Bíblia vem dizer assim: e Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: quem és tu que brada ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és varão, e quem há em Israel como tu? Porque pois não guardastes tu o teu rei, teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizestes. Vive o Senhor, que sois digno de morte, vós que não os guardastes o vosso Senhor ungido. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a brilha de água que tinha na cabeceira. Louvado seja Deus da sua cama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos diz a palavra que Davi então diz assim: onde está a ferramenta? Olha aí, se você consegue ver onde é que está a lança de Saul. A Bíblia diz que estava na mão de Davi. Esse é o teu Deus e é o meu Deus, que deixa o adversário do outro lado confundido, frustrado e derrotado em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que o adversário da minha e da sua alma, ele tem dois trabalhos. Um é se levantar e o outro é cair. A Bíblia nos diz que Davi pergunta de lá do outro lado: verifica aí na cabeceira a tua ferramenta e o que te abastece. E Deus vem dizer que ele quebra as forças. Água. Quem está com sede quando bebe água é renovado. Quem tem uma ferramenta, aleluia, na mão, consegue se defender. Só que Deus tirou a ferramenta da mão de Saul para mostrar para ele que ele não poderia tentar contra a vida de Davi. E algo muito interessante é que Davi até tem a oportunidade de pagar da mesma forma, do mesmo jeito, mas ele não se iguala porque ele é de Deus. E Deus vem dizer para mim e para você que eu e você somos do Senhor Jesus. Assim como Davi disse para Abissai, quando Abissai quis tentar tocar em Saul, Davi ele disse: vive o Senhor e ele é quem vai decidir. E Deus vem dizer para mim e para você que esta causa já está nas mãos dele, porque desde o momento em que Saul se atentou para perseguir Davi, os olhos do Senhor não estavam apenas, louvado seja Deus, em Davi, mas a palavra também vem dizer que os olhos do Senhor estavam em Saul. E sabe por que eu venho entender isso? Porque a Bíblia vem dizer que ele cai num profundo sono. E não foi um sono da terra, foi um sono celestial.
E Deus vem dizer que é Ele que faz o adversário não te enxergar, não ter poder para levantar, não ter poder para sair do lugar, não ter poder para te ver. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Davi ele vai lá e Saul está dormindo de forma que ninguém viu, de forma que ninguém o acordou, de forma que ninguém o advertisse. E Deus está dizendo, pode até se reunir. A Bíblia diz que Saul se reuniu com 3.000 homens para tentar pegar Davi e Deus o colocou num profundo sono. A Bíblia vem dizer que Davi ele sobe, ele entra no arraial, louvado seja Deus, ele pega a lança, ele pega o cântaro, ele sai, ele desce o monte, ele sobe o monte e ninguém vê. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? É Ele que te livra, é Ele que te protege, é Ele que deixa o teu adversário confundido, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Se reuniu, tramou, desceu contra o ungido de Deus. Mas a palavra vem dizer que Deus não permitiu se concretizar aquilo que Saul estava planejando. Eu venho achar interessante que no início do capítulo, a Bíblia vem dizer que alguém vai dizer para Saul onde Davi está. Tem gente, louvado seja Deus, que verdadeiramente não tem o que fazer e gosta de querer passar informação da minha e da tua vida. Deveria passar informação que aquele que te guarda, ele não dorme. Deus é fiel. Nós podemos ver a fidelidade de Deus em cada detalhe. Grande é o Senhor, e Deus vem dizer para mim e para você que Ele tira a ferramenta preparada da mão do adversário. A Bíblia diz que a lança estava lá e Deus tirou, que o adversário nem viu. E Deus vem dizer para você que é assim que Ele faz. Deus te abençoe, fique com essa palavra, medite. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 26, que vem dizer que Davi teve a oportunidade pela segunda vez. Louvado seja Deus. Deus entregou Saul pela segunda vez nas mãos de Davi. Mas Davi não era Saul. Deus vem dizer, você não é Saul. Você é ungido, escolhido, separado para morar no céu. Entregue a mim, porque minha é a justiça. Do Senhor é a vingança. E é Deus quem trata com o homem e a mulher na terra. Deus te abençoe poderosamente, medite nessa palavra. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 26. E Deus vai continuar falando grandemente ao teu coração. Que Deus te dê força, ânimo e coragem. Não tenha medo da perseguição. Se levante. Faça como Davi. Oh, aleluia. Deus ele vai te orientar. Ele vai te instruir. E você vai receber vitória. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. É motivo de nós nos alegrarmos. Porque o Senhor, Ele é bom. E eu glorifico ao Senhor. Porque em tudo Ele tem me ajudado. Querido e amado Deus, muito obrigado. Cremos que assim como o Senhor, Deus, livrou Davi, meu pai, das mãos de Saul. A palavra vem dizer que o Senhor até o entregou, mas Davi não se igualou. Meu Deus, nos dê um coração limpo, um coração puro, um coração capaz de reconhecer, meu Deus, que a justiça não é nossa. Que nós possamos entregar tudo nas tuas mãos. Meu Deus, vai tomando neste momento toda a ferramenta da mão do adversário. Tudo aquilo, meu Deus, que o adversário tem tentado usar, meu Deus, para nos atingir, para nos contra-atacar. Que o Senhor, meu Deus, faça cair por terra. Meu Deus, em nome de Jesus, vai tirando as forças, vai tirando o vigor. Aquilo, meu Deus, que está fortalecendo o adversário. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos vitória no teu nome. E assim seja feita a tua vontade na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.